Bom, então, primeiramente, uma boa tarde para todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, abençoe e inspire a todos nós. Nós gostaríamos aqui de deixar o nosso abraço, a nossa gratidão a todos os amigos aí de Macaé e também de todas as outras partes que agora nos acompanham. Expressar aqui a nossa gratidão por essa oportunidade de participarmos dessa semana que já tem aí tanta história, tantos anos, semeando luzes, reflexões, consolo aos corações. É para nós, portanto, uma alegria e uma honra poder participar dessa 81ª Semana Espírita Macaense, agradecendo aí aos amigos pelo convite, a Tânia, ao Zé Cláudio, enfim, que a gente possa ter uma tarde realmente proveitosa de reflexões, que o Cristo, que Kardec possam nos inspirar a todos. E no tema que nós nos propomos a conversar, dentro desse tema, dentro desse contexto, uma primeira pergunta que talvez possa surgir é justamente quais seriam esses quadros sintéticos do Espiritismo, sobre o que estamos falando propriamente. Mas para isso, para entender e responder essa primeira pergunta, a gente vai remontar aí àquilo que nos levou a propor esse tema, que nasceu de um estudo nosso, de O Livro dos Médiuns, mais especificamente de um trechozinho que a gente pôde ler no capítulo 16 da segunda parte do Livro dos Médiuns, em que Kardec vai tratar ali dos médiuns especiais, em que ele vai fazer toda uma categorização dos diversos tipos de mediunidade. E lá no item 197, nós temos uma mensagem do espírito Sócrates. Aliás, Sócrates e Erasto são espíritos que participam muito dessa composição, desse quadro que Kardec vai apresentar, que ele vai chamar quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns. Sócrates e Erasto, o discípulo de São Paulo, né, do apóstolo Paulo, são espíritos que vão participar muito aí da composição desse quadro. E lá nesse item 197, nós temos uma fala de Sócrates que me chamou muito a atenção e que me levou, então, a propor essa reflexão, né, para a gente entender esses quadros sintéticos da doutrina espírita. Diz-nos Sócrates, lá nesse trechinho, que nós temos dois quadros que se complementam e que são fundamentais para que a gente, de fato, entenda a ciência espírita, a proposta espírita. Ele diz: esses dois quadros, que são complementares, reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que os supondes para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Então, quando li essa frase, eu pensei na magnitude disso. Dois quadros que, segundo Sócrates, reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que a gente imagina para que a doutrina siga aí o seu verdadeiro caminho. Então, daqui já nasce para nós, né, essas perguntas decorrentes. Quais seriam esses quadros? Seriam essa primeira pergunta. Qual a importância de um? Qual a importância de outro? Como eles se complementam? Quais são os princípios ali que eles englobam, né, que são complementares e que, como diz aqui Sócrates, reúnem todos os princípios fundamentais da doutrina espírita? E qual seria, então, esse verdadeiro caminho que o Espiritismo tem a percorrer? Caminho esse que esses quadros, nas palavras de Sócrates, esses quadros deixam bem claro, né, esse caminho a ser percorrido. Então, foi a partir desse trecho, dessa frase em específico do Espírito Sócrates, que a gente se propôs a refletir sobre esses quadros, para que, meditando sobre a sua importância, sobre a síntese de ideias, de conceitos, de princípios fundamentais, tanto para a prática espírita, para esse aspecto mais experimental do espiritismo, no exercício mediúnico, na vivência mediúnica, no intercâmbio com o mundo espiritual, como também, né, os princípios relativos às consequências filosóficas e morais da doutrina espírita. Quais são esses princípios, como eles estão aí apresentados nesses dois quadros? Então,
para a gente começar respondendo logo a essa primeira pergunta, quais seriam esses quadros sintéticos, é preciso entender onde Sócrates nos traz essa consideração. Como já disse, no capítulo 16 da segunda parte do Livro dos Médiuns, onde Kardec ele vai apresentar para nós um desses quadros, que é o quadro sinótico, assim Kardec vai nomeá-lo, quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns. Então, é um capítulo em que Kardec vai fazendo uma série de divisões, uma série de classificações do tipo de mediunidade, partindo de duas categorias principais, né? A mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais, e aí ele vai entrando nas diferentes características, nuances, variedades das possíveis mediunidades. Esse é um dos quadros sobre o qual Sócrates fala, e ele cita, nesse mesmo trecho dessa frase, o outro quadro, que é complementar a esse quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns e que é também fundamental para uma compreensão abrangente dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Esse outro quadro, dirá Sócrates, é o quadro da escala espírita, que não está propriamente no Livro dos Médiuns. Kardec remete o leitor do Livro dos Médiuns à escala espírita que está lá no Livro dos Espíritos, na edição definitiva ali do Livro dos Espíritos, né? Nós temos a escala espírita, que aparece ali das questões 100 a 113, com as ordens, né? 3 ordens de espíritos divididas ali em classes de espíritos. Então, essa escala espírita seria esse outro quadro sintético, esse outro quadro que vai complementar o quadro aí das diferentes espécies de mediunidades e compor esses 2 quadros sintéticos do Espiritismo. Mas aí a gente precisa, então, agora mergulhar em cada um desses quadros para tentar entender qual a sua importância, para que a gente possa ver quais os conceitos, os princípios nos são ali apresentados e como eles nos norteiam, tanto na nossa prática espírita, na prática aí da ciência experimental, né, da mediunidade, do intercâmbio mediúnico, como também como eles nos norteiam naquela vivência espírita, naquilo que é a finalidade do espiritismo, que é a renovação moral do indivíduo, a partir dessa nova compreensão filosófica da vida, do universo, das finalidades da existência que o espiritismo nos apresenta. Compreensão essa que foi extraída, né, da experimentação espírita. Como é que a gente pode agora se nortear nessa vivência espírita, na aplicação do que o espiritismo nos ensina, alcançando realmente as finalidades maiores a que estamos destinados. E para começar, então, nessa ordem, o quadro que foi primeiramente apresentado, o quadro da escala espírita, que, como disse, está no Livro dos Espíritos, né? Mas ele tem uma versão também numa outra obra que antecede ali o Livro dos Médiuns, que é, num certo sentido, um esboço, uma primeira versão ali do Livro dos Médiuns, não tão completa, né, não tão ampliada, que é um livro não tão conhecido assim por nós, ou por muitos no movimento espírita, que é um livro que foi lançado mais ou menos cerca de 1 ano depois da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que sai ali em 1857, abril de 1857, mais ou menos 1 ano depois disso, né, no mesmo ano que nós temos ali também a criação da Revista Espírita, nós temos o lançamento desse livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esse livro, então, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, no seu primeiro capítulo, ele vai trazer essa escala espírita, que complementa, né, posteriormente, com o lançamento do Livro dos Médiuns, vai complementar esse quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns. Então, nesse livro, Instruções Práticas, no capítulo 1, nós temos ali a escala espírita. Essa escala espírita é também apresentada por Kardec num artigo na Revista Espírita de fevereiro de 1858, logo no segundo número aí da Revista Espírita, em que ele coloca um artigo Diferentes Ordens dos Espíritos, né? Diferentes ordens de espíritos
na Revista Espírita de fevereiro de 1858, em que ele faz uma reflexão, ele faz ali uma discussão acerca dessas diferentes gradações em que os espíritos se apresentam ali no mundo espiritual, as diferentes condições em que eles se apresentam, né? Ele deixa claro que não é uma escala absoluta, que é uma escala antes didática ali, os espíritos vão propor 3 ordens principais divididas em classes, mas o número de classes pode ser variado segundo o que se quer ressaltar, segundo aquilo que se quer dar destaque. Nessa primeira versão que aparece tanto nesse livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, como na Revista Espírita de fevereiro de 1858, Kardec vai apresentar uma divisão com 3 ordens, né? Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros, e 9 classes. Então, a primeira ordem com 4 classes, a segunda ordem com 4 classes, e a primeira ordem de espíritos puros com classe única. Depois ele modifica um pouquinho essa escala na versão definitiva de O Livro dos Espíritos, que surge ali em 1860, a segunda edição definitiva aí, né, francesa de O Livro dos Espíritos, que traz então das questões 100 a 113 essa escala espírita, agora com 10 classes. Kardec acrescenta mais uma classe. Naquela terceira ordem ali dos espíritos imperfeitos, ele acrescenta a classe dos espíritos batedores. Então, ficamos tendo ali, né, nessa terceira classe de nessa terceira ordem de espíritos imperfeitos, 5 classes, na segunda ordem de bons espíritos, 4 classes, e na primeira ordem ali, nós temos os espíritos puros, uma classe única. Essa, portanto, é a escala espírita, que aparece nesse livro, Instruções Práticas, mas que não aparece depois no Livro dos Médiuns. Inclusive, quando Sócrates cita essa escala espírita no Livro dos Médiuns, Kardec remete o leitor ao Livro dos Espíritos, e inclusive na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec fala o porquê de ter removido a escala espírita do Livro dos Médiuns, porque ela já estava lá no Livro dos Espíritos, então seria ali uma repetição. Mas ela está nesse livrozinho, que é pouco conhecido, ele foi lançado em 1858, Kardec informa num artigo na Revista Espírita de agosto de 1860, que já estava esgotado, que não seria reimpresso, porque ele estava trabalhando numa obra mais abrangente, numa obra mais completa, que mais tarde, viríamos a saber, era o Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861. Essa obra, Instruções Práticas, que é uma obra sintética muito interessante, ela traz ali logo no início alguns quadros sintéticos, né, inclusive uma primeira versão desse quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns e de mediunidades, nós temos ali nesse livro também, ele traz essa escala espírita logo no início. É uma obra sintética muito interessante que vai ter uma segunda edição somente em 1923. Vai se fazer aí uma reedição dessa obra, inclusive à época, Caibar ficou muito interessado na obra, conversou com o Jean Mayer e logo traduziu também para o português. Então é uma obra muito pouco conhecida, mas muito interessante naquilo que ela traz nas abordagens. Então, para a gente seguir essa ordem, feito esse esclarecimento, vamos buscar entender qual a importância da escala espírita, para que depois passemos para esse segundo quadro, o das diferentes espécies de mediunidades. Então, nós temos essa primeira versão da escala espírita e a segunda versão, que veio a ser a definitiva, que está no Livro dos Espíritos, questão 100 a 113. E Kardec, ao comentar a escala espírita, no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, logo ao capítulo 1, ele diz assim: de todos os princípios fundamentais da doutrina espírita, um dos mais importantes é, sem contradição, o que estabelece as diferentes ordens de espíritos. Por que essa compreensão é tão importante? Kardec vai dizer: no princípio das manifestações, imaginou-se que uma entidade, pelo fato mesmo de ser um espírito, devia possuir a ciência infusa, ou seja, receber, né, toda a sabedoria, toda a ciência de maneira infusa. Então, pelo simples fato de ser espírito, saberia todas as coisas. Então, no início, se pensou assim.
pelo simples ou pelo fato mesmo de ser um espírito, deveria possuir a ciência infusa e a suprema sabedoria. O que fez que muitas pessoas se julgassem de posse de um meio infalível de adivinhação. Este erro deu motivo a muitas desilusões. Por quê? Com o passar do tempo, foi se percebendo que, em verdade, os espíritos lá, do lado de lá, né, sem a vestimenta física, sem o corpo físico, são como os homens do lado de cá. Eles existem nas mais diversas condições de sabedoria, de moralidade, de virtude, enfim, de ciência. E por isso mesmo, terão visões diferentes, né? Terão perspectivas diferentes, conseguirão entender as leis divinas, o todo da criação, o próprio Criador, as finalidades da existência, de maneira diferente, né? Alguns com uma visão mais tacanha, alguns até, né, com ausência aí de moralidade, recorrendo à mentira, recorrendo a sistemas que são por eles criados para tentar enganar, para tentar iludir, enfim. Outros já espíritos verdadeiramente sábios, outros mais dedicados aos campos da ciência, mas não tão moralizados, outros que já congregam moralidade, com de fato conhecimento também, espíritos superiores, e por fim aqueles espíritos puros, que são os que já têm de fato uma visão muito abrangente da existência, da criação, do próprio Criador. Ou seja, há que se analisar o tipo de espírito pelas características que ele apresenta, na sua linguagem, no conteúdo que traz, na sua postura, enfim, há que se analisar os diferentes tipos de espíritos para se verificar, para se poder discernir qual o mérito, qual o crédito, qual a confiança se pode dar às suas comunicações, às informações. Como num primeiro momento não se entendia muito bem isso, porque essa escala ainda não havia sido formada, esse quadro, né, das diferentes condições, ordens dos espíritos desencarnados ainda não havia sido formado, acreditava-se que tudo que vinha dos espíritos, então, já expressava a verdade das coisas, a realidade do mundo espiritual. E aí foi se percebendo que, na verdade, tinham visões antagônicas, perspectivas diferentes. Uns afirmavam a reencarnação, outros negavam. Uns falavam de céu, de inferno, outros falavam de maneira diferente. Enfim, foi se percebendo diferenças nas informações que de lá chegavam. Mas, na medida em que foi se compreendendo a natureza dos espíritos, em que foi se atentando para determinados detalhes que revelavam a sua moralidade, o seu caráter, de fato, de sabedoria ou não, a sua boa-fé ou a sua má-fé, foi se percebendo que, quando se tratavam de espíritos de fato, né, que revelavam, de fato, moralidade aliada aí à sabedoria, ao conhecimento, foi se percebendo uma certa harmonia, uma certa concordância dos ensinamentos, dos ensinos. E é assim que Kardec, aos poucos, foi compondo para nós, então, a doutrina espírita, a própria visão do mundo espiritual. E uma das grandes chaves que o permitiu fazer esse quadro para nós, entender melhor essa realidade do mundo espiritual, dos espíritos que lá estão, foi justamente entender que eles pertencem a diferentes ordens. Eles estão em diferentes classes de conhecimento e de moralidade. Classes que não são fixas. Não é que esses espíritos estão eternamente vinculados a essa ou aquela classe. São classes que foram ali estabelecidas de maneira didática para mostrar em que posição da jornada evolutiva o espírito está. Ou seja, algo que Kardec vai nos dizer. Os espíritos estão progredindo, por isso eles vão mudando de classes e até mesmo de ordens. Da ordem ali, né, dos espíritos imperfeitos, o espírito, na medida em que vai progredindo, ele passa, então, à ordem dos bons espíritos, vai percorrendo as classes dessa ordem, até que um dia chegará à primeira ordem lá, né, a condição de espírito puro, que é a destinação de todos nós. Todos nós lá chegaremos. Então, não são classes que definem, digamos assim, condições perpétuas do espírito ou dos espíritos. Eles, ao contrário, estão percorrendo essas classes, essas ordens, em busca daquilo que é a finalidade, a meta, que um dia todos alcançaremos, a condição de espíritos puros, né? Essa primeira ordem que nos é apresentada.
Então, essa compreensão foi muito importante, foi essencial para a formação da doutrina espírita, porque aí se pôde entender as contradições entre as informações que alguns espíritos traziam aqui, outros ali, né? Parecia existir contradições, mas na medida em que se foi entendendo essa natureza dos espíritos e foi se entendendo quais eram as características dos espíritos verdadeiramente sábios, superiores e etc., foi se percebendo que o ensino destes era um ensino que, então, encontrava concordância. Se não pela forma, ao menos no fundo, nas ideias, existia ali a concordância. E é justamente essa concordância, como nós sabemos, que dá aí esse controle universal dos ensinos dos espíritos, como Kardec vai falar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Por exemplo, logo na introdução, na terceira parte, quando ele trata, ou melhor, na segunda parte da introdução, quando ele trata para nós desse controle universal, concordância e harmonia do ensinamento dos espíritos, ensinamento este proveniente das mais diferentes fontes, dos mais diferentes grupos, das mais diferentes cidades, sociedades espíritas, quando se perceberia uma concordância entre esses ensinamentos provenientes de fontes diferentes, de médiuns diferentes, então isso dava segurança àquele ensinamento. Ainda mais quando se aplicava ali os critérios de reconhecimento das classes dos espíritos, se eram realmente espíritos superiores, se eram realmente espíritos que, pela linguagem, pelo conteúdo, pela excelência das ideias, pelo poder de síntese e pela moralidade, que apresentavam, realmente nos trazia essa ideia de que eram espíritos superiores. Então, por isso Kardec prossegue dizendo ainda nesse capítulo 1, do Instruções Práticas sobre as manifestações espíritas, ainda sobre a escala espírita, ele diz: essa escala nos dá, assim, a chave de uma imensidão de fenômenos e de aparentes anomalias, para as quais, sem isso, seria difícil, se não impossível, a sua percepção. Então, essa visão das diferentes condições que os espíritos estão nos dá uma chave de entendimento, nos dá aí uma segurança no tratar das informações que nos chegam do mundo espiritual, aquelas que não são tão dignas de crédito, aquelas que merecem mais crédito, são mais dignas de confiança, porque os espíritos ali se revelam espíritos dessas ordens mais adiantadas, dessas classes mais elevadas. Mas, se ela nos dá essa segurança, então, nessa prática, digamos assim, mediúnica, nesse aspecto mais prático, mais experimental do espiritismo, ela tem também uma outra finalidade, aí mais filosófica, aí mais moral, que nos diz respeito profundamente. Vai dizer Kardec, ainda nesse capítulo 1, que essa escala espírita, nos interessa pessoalmente, ou seja, a cada um de nós, não apenas a médiuns, não apenas aqueles que serão ali experimentadores, que estarão vivenciando a prática mediúnica, ela nos interessa a todos pessoalmente, uma vez que, por nossa alma, pertencemos ao mundo espiritual, ou seja, somos espíritos, ao qual voltamos ao deixar a vida corporal. Ela nos mostra, desse modo, o caminho que devemos seguir para chegarmos à perfeição e ao bem supremo. Ou seja, essa escala espírita nos mostra também a jornada a ser percorrida. Como Kardec vai nos apresentando ali esse passo a passo, as diferentes classes, condições, com as características que definem os espíritos nessa ou naquela outra classe, ela é um excelente instrumento para cada um de nós de autoconhecimento, para identificarmos em que ponto estamos da caminhada, com qual classe nos identificamos mais propriamente, para que possamos ver o que precisamos para avançar para as classes mais elevadas, o que precisamos corrigir em nós, modificar em nós, a fim de seguirmos adiante nessa grande escada ascensional que há de nos conduzir aos píncaros da evolução e da sublimação de nós mesmos. Então, a escala espírita, ela é também para nós esse grande roteiro que nos mostra a jornada que cada um de nós temos a percorrer. É como se ela fosse uma versão elaborada daquela escada de Jacó lá do Antigo Testamento, que mostra aqueles diversos degraus, do céu aí, da escada ascensional às esferas superiores.
A escala espírita, no fundo, nos mostra isso. E se configura, por esse motivo, para cada um de nós, como um muito importante instrumento de autoconhecimento, para vermos em que ponto estamos e o que nos cabe buscar, fazer, trabalhar em nós, para que possamos seguir avançando nessa jornada ascensional. Então, se o autoconhecimento é aí a chave da nossa melhoria íntima, como nos diz Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, essa escala espírita se torna uma ferramenta muito importante, muito útil para esse processo de autoconhecimento, porque Kardec faz, de fato, uma descrição bem substanciada ali, bem delineada de cada uma dessas classes, de cada uma dessas condições diferentes dos espíritos, permitindo-nos que nos conheçamos na comparação com essas características para que nos melhoremos também. Então, ao mesmo tempo que essa escala espírita vai ter uma finalidade mais prática para esse aspecto mais experimental, científico da doutrina espírita, que é analisar os espíritos, né? Analisar as suas características para avaliar o grau de confiança, de crédito a ser dado às informações que nos chegam pelas vias mediúnicas, ela também vai ter uma aplicação mais filosófica e moral, porque nos apresenta essa jornada ascensional do espírito, dividida aí, né, didaticamente em diferentes etapas, em diferentes momentos, e nos mostra também o que precisamos transformar em nós, em aspectos aí morais, para que possamos avançar em direção à meta, ao destino de todos nós, que é alcançar a perfeição relativa que é dada à criatura alcançar. Então, olha que interessante, aqui a gente já começa a perceber o que Sócrates diz. Os princípios fundamentais da doutrina estão todos aqui. Evolução, progresso, enfim, aqueles fundamentos, né, da renovação moral, os caracteres morais, os caracteres do homem ou do espírito de bem, tudo isso vai estar ali sintetizado para nós na escala espírita, né? Os cuidados, as atenções que nós precisamos ter na prática mediúnica, os critérios de ponderação, de análise, enfim, tudo isso está ali sintetizado na escala espírita. Por isso, Kardec segue dizendo também, do ponto de vista da ciência prática, ela nos oferece a maneira de julgar os espíritos que se apresentam nas manifestações e nos permite apreciar o grau de confiança que a sua linguagem nos deve inspirar, né? Esse estudo exige uma observação atenta e constante. Então, conhecer essa escala espírita é fundamental para uma experimentação mediúnica segura, para que não venhamos a ser envolvidos aí por espíritos pseudo-sábios, por processos de fascinação, de ilusão nesse trato com o mundo espiritual, mas ela também é fundamental para que entendamos melhor a nós mesmos, a nossa condição de espíritos, agora nessa ou naquela classe, nessa ou naquela ordem, para que saibamos o que precisamos para melhorar. Então, essa é a finalidade, essa é o valor, né? Esse é o valor desse primeiro quadro sintético do Espiritismo, que é esse quadro da escala espírita. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, em que Kardec faz observações preliminares sobre a escala espírita, ele, em determinado trecho, ainda vai dizer assim: com o auxílio desse quadro, será fácil determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco, e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita. Olha o que Kardec está dizendo. O quadro da escala espírita é, de certo modo, a chave da ciência espírita. Para a gente entender o que Sócrates estava nos dizendo lá no Livro dos Médiuns. Kardec corrobora aqui, né, o quão importante é essa visão desse mundo espiritual e dos espíritos que lá habitam, bem como de nós aqui, enquanto espíritos encarnados, essa visão das diferentes condições em que os espíritos estamos, né, cada um de nós. Então, esse é o primeiro quadro, o quadro da escala espírita, que vai ser dividido em 3 ordens e nas diferentes classes. Claro, não vamos adentrar aqui muito a fundo, né, em cada classe aí dessa divisão que é proposta por Kardec, fica a sugestão, né?
o Sócrates mesmo vai dizer que esses dois quadros a gente tem que ter eles sempre juntos de nós. A gente que está envolvido tanto com a prática mediúnica, que for médium, que for dialogador, que estiver ali fazendo parte da reunião, mas também todos nós, enquanto aprendizes da doutrina espírita, que estamos buscando a nossa renovação moral, o conhecimento desse quadro, e de ambos, na verdade, né, deve fazer parte dos nossos estudos regulares. É algo que a gente precisa ter sempre em mãos, ter sempre consciência a esse respeito. Então, o aprofundamento fica aí como sugestão na versão definitiva, questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos. Só para ter uma ideia dessas classes que Kardec vai dividir, nós temos lá na terceira ordem, chamada por Kardec de espíritos imperfeitos, nós vamos ter 5 classes nessa segunda versão da escala espírita. Espíritos impuros, espíritos levianos, pseudo-sábios, neutros e espíritos batedores e perturbadores. Essa classe aqui não estava na primeira versão, ela é acrescentada posteriormente por Kardec. Depois nós temos a segunda ordem, aí de espíritos já mais adiantados, que Kardec nomeia bons espíritos, que é formada por 4 classes. Espíritos benévolos, que são espíritos já bons, de boa fé e tal, mas muitas vezes sem tanto conhecimento, sem tanta sabedoria. Espíritos sábios, lá na primeira versão, Kardec vai chamar de espíritos de ciência, que são espíritos que têm conhecimentos mais voltados para áreas ou para campos do conhecimento científico. Espíritos de sabedoria, né, que já vão juntar aí também aspectos de moralidade, de sabedoria, e depois os espíritos superiores, que conjugam então já tanto o progresso intelectual como o progresso moral já bem significativos, espíritos superiores. Essa é a classe mais adiantada da segunda ordem. E, por fim, a primeira ordem, que Kardec denomina espíritos puros, que é aí classe única, né? E ele faz, inclusive, uma divisão sintética, resumida de cada uma dessas ordens. Por exemplo, a terceira ordem de espíritos imperfeitos, Kardec vai dizer, são aqueles nos quais a matéria ainda predomina sobre o espírito e nos quais há ainda uma propensão para o mal. Na segunda ordem, os bons espíritos, o espírito já passa a sobrepujar a matéria e são espíritos já desejosos do bem. Então, essas são as definições gerais que Kardec apresenta para essas ordens. No caso da primeira ordem, espíritos puros são aqueles que já não há mais qualquer influência da matéria, o espírito já, de modo absoluto, né, domina, governa sobre a matéria, já não há mais influência, e são os espíritos que já envolvem e que já fundem, né, em si mesmos progresso intelectual, progresso moral no mais alto nível, já se depuraram ao máximo, não precisam mais reencarnar, voltar à experiência material, senão a título de missão. O Cristo, por exemplo, é um exemplo aí que nós temos de espírito puro. Né? Na questão 170, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, Kardec, inclusive, pergunta o que se torna um espírito depois da sua última encarnação? E eles, então, dizem espírito bem-aventurado, espírito puro. Então, ele fechou o ciclo das reencarnações. Só volta a título de uma missão muito, muito singular. Passam a ser esses espíritos os verdadeiros ministros de Deus, de quem recebem diretamente o pensamento. Então, olha a definição de espírito puro. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, Kardec também fala deles, os chamando também de Messias, né, espíritos puros, que são esses agentes de Deus, de quem recebe diretamente o pensamento e tem a incumbência de fazer cumprir. São eles que orientam as demais classes, ordens de espíritos, né, são eles que governam, que amparam o progresso dos demais espíritos. Então, são espíritos que já alçaram-se a planos realmente de comunhão com o divino amor, com a divina sabedoria que nos escapam por hora. Bom, esse é o primeiro quadro sintético do Espiritismo. Mas há um outro complementar. Esse primeiro da escala espírita, ele auxilia-nos tanto na parte prática, científica do Espiritismo, experimental, nos trazendo aí esses critérios de análise da informação que nos chega do mundo espiritual, mas também ele apresenta-nos as consequências filosóficas e morais, né, nos impelindo à nossa renovação, nos auxiliando no processo de renovação moral. O segundo quadro, que, como disse Sócrates, é complementar
ao primeiro, ao da escala espírita, é o quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns. Como eu disse, ele tem ali uma primeira versão sintética, resumida, no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que é de 1858, mas ele vai ter essa versão mais ampliada, né, mais detalhada, no Livro dos Médiuns, que surge ali em 1861, no capítulo 16 da segunda parte, em que Kardec vai fazer toda essa análise dos diferentes tipos de mediunidades, amparado por Sócrates, por Erasto e também, certamente, por outros espíritos. Esse quadro ele vai ter uma importância muito capital para o aspecto da experimentação, para esse aspecto prático, né? Ele vai complementar ali a escala espírita, que nos fala das diferentes ordens de espíritos. O quadro sinótico vai nos falar das diferentes ordens, ou diferentes tipos, melhor dizendo, de mediunidades, de médiums, as diferentes aptidões dos médiums, que vão ser mais ou menos flexíveis para determinados tipos de comunicações, determinados tipos de interações com os espíritos. Kardec, então, no Livro dos Médiuns, nesse capítulo 16 da segunda parte, ele diz assim, que a natureza das comunicações, está no item 185, guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade. Mas, mais adiante, ele diz, de par, ou seja, ao lado, né, da aptidão do espírito, que depende da sua natureza, da sua classe, da ordem em que está, há a do médium, que é, para o primeiro, instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Então, qual a grande importância desse segundo quadro? Nós já sabemos que entender a condição do espírito, em que patamar ele está aí dessa escala evolutiva, é fundamental para a gente avaliar o teor e o valor de uma comunicação, de uma informação que nos chega do mundo espiritual. Mas para que o resultado dessa interação com o mundo espiritual seja satisfatório, possa realmente redundar em algo instrutivo, em algo proveitoso, em algo cujo conteúdo espiritual seja realmente valioso, eu preciso refletir não só sobre a condição do espírito, mas também a mediunidade, a aptidão do médium, porque existirão determinados tipos de mediunidade que são mais propícios para determinados tipos de manifestação dos espíritos. É interessante, até Kardec vai dizer, por exemplo, vai apresentar para nós nesse quadro sintético, que existem médios mais propícios para comunicações que vão tratar de historiografia, por exemplo, enquanto outros médiums serão mais propícios para tratar de assuntos científicos, que ele vai chamar de médiums científicos. Ele vai chamar de médiums historiadores ou historiográficos. Outros médiums, outros tipos de mediunidade, isso dentro, por exemplo, da mediunidade escrevente. Por exemplo, dentro da psicografia, vão existir médiums mais propícios para esse ou aquele tipo de psicografia. Não é simplesmente pelo fato do indivíduo ser um médium psicográfico que ele vai ser assim tão flexível para a mediunidade, para uma escrita, uma comunicação, por exemplo, que diga respeito a aspectos científicos. Ou a poesia, ele vai dizer que tem os médiums mais voltados para a poesia, mais habilitados a tal, que são fatores que os espíritos identificarão nesses médios que muitas vezes nos escapam, mas que tornam para eles mais fácil essa comunicação. Então, o que Kardec está dizendo aqui para nós? Que não basta simplesmente analisar, grosso modo, assim, que tipo de mediunidade o indivíduo tem, né? Mediunidade escrevente, por exemplo. Não basta ver se ele é um médium psicográfico. É preciso ver que tipo de mediunidade, dentro das possíveis classificações da mediunidade psicográfica, ele tem, para entendermos melhor a que tipo de comunicações mais favoravelmente ele poderá ser utilizado ou ele poderá servir aos espíritos. Então isso é muito interessante, ele coloca lado a lado não só essa análise dos espíritos em si, das suas classes, da sua condição, mas também das diferentes aptidões dos médiuns, né? Por isso, mais adiante, ainda nesse capítulo 16, agora no item 186, Kardec diz assim: a primeira condição, ou seja, para que a gente obtenha boas comunicações, para que esse intercâmbio mediúnico seja instrutivo, valioso, enriquecedor,
não basta ter um bom médium, mas que às vezes não vai ser bom para aquele tipo de comunicação que se espera. Não basta ter bons espíritos, é preciso fundir essas duas coisas, né? Bons espíritos, espíritos realmente que conjuguem sabedoria, conhecimento com moralidade, mas também médiuns propícios para aqueles tipos de comunicações. Então, para que a gente tenha resultados proveitosos, nós precisamos de duas condições. Ele diz: a primeira é não há contestar, certificar-se a pessoa da fonte de onde elas promanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Porque ele pode ser muito bom médium para psicografias de poesias, mas não tão bom assim para psicografias, por exemplo, historiográficas. Claro que Kardec vai deixar isso claro também, como Sócrates, que muitas vezes um médium vai reunir mais de uma dessas aptidões. A gente pensa num Chico, por exemplo, tanto escrevia psicografia sobre, né, de poesias, quanto de historiografia, de filosofia, Kardec vai dizer, alguns se prestam mais às evocações, por exemplo, outros não, se prestavam mais a ditados espontâneos, enfim. É muito interessante essa divisão que Kardec faz e que muitas vezes é desconhecida da nossa prática mediúnica, mas que ele vai listando ali uma série de classificações de mediunidades. Então, para que eu tenha um resultado proveitoso, não basta refletir apenas nos caracteres do espírito em si. Eu preciso ver também as aptidões, as características do médium, porque ele pode ser muito bom médium para um determinado tipo de interação, comunicação, mas não tanto para um outro, que é o que o espírito está mais desejoso, né? É que o espírito busca transmitir. Então é preciso fazer essa composição desses dois quadros, entende? Porque são complementares. A escala espírita me dá a entender a fonte, né? As características daquele que traz a informação. Esse outro quadro me dá a entender o meio, o instrumento, o quanto o instrumento é propício ou não, porque eu posso ter, fazendo um exemplo, né, uma analogia, eu posso ter um Vivaldi do violino, mas se eu não lhe der um violino adequado, se eu não lhe der um violino realmente habilitado, né, para que ele possa se expressar com toda a sua grandeza, ele não vai conseguir produzir um resultado tão satisfatório quanto seria desejado. Mas, no entanto, aquele violino que eu dei para ele pode ser nas mãos de um outro compositor, de um outro violinista, é excelente para a expressão que ele precisa. Então, essa composição que Kardec e os espíritos estão aqui nos ensinando a ter. Por isso ele diz: cumpre, portanto, se estude a natureza do médium, como se estuda a do espírito, porquanto são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. A natureza do espírito eu estudo pela escala espírita. A natureza do médium eu estudo por esse quadro sinótico das diferentes espécies de médiums ou de mediunidades. Nesse sentido, esse quadro sinótico é essencial para o médium, para que ele se conheça, para que ele perceba quais são de fato as frentes em que ele pode melhor servir. Aliás, Sócrates vai trazer até algumas considerações, né, após a conclusão desse quadro. Ele diz assim, né, que é muito importante que o médium identifique quais as faculdades que ele tem, porque às vezes o médium ele quer buscar todas e tantas que ele não acaba servindo bem em nenhuma. Né? Ele até diz, isso está lá no item 198 do Livro dos Médiuns. Ele diz assim, ó, um médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, dentre as várias que Kardec apresenta nessa classificação, né? Havendo, porém, sempre uma dominante. Ele sempre vai ter um pendor mais específico. Ao cultivo dessa é que, se for útil, deve ele aplicar-se. Em erro grave incorre quem queira forçar de todo modo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. Deve a pessoa cultivar todas aquelas que reconheça possuir os germes. Então, às vezes o médium ele vai apresentar diferentes faculdades, que já se apresentam nele latentes, né, se manifestam por si. E aí ele vai desenvolvendo, vai trabalhando. Agora o outro, muitas vezes, vai querer forçar essa ou aquela faculdade, porque acha que essa ou aquela outra é mais especial, é mais importante. E aí diz no Sócrates que esse é um erro grave. Né? Deve a pessoa cultivar todas aquelas que reconheça possuir os germes.
Quando existe o princípio, diz ele mais adiante, o germe de uma faculdade, ela se manifesta sempre por sinais inequívocos. Limitando-se à sua especialidade, pode o médium tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de tudo, nada de bom obterá. Por que esse quadro é tão importante? Porque eu consigo ver ali quais esses germes eu já trago e investir no desenvolvimento desses que se manifestaram naturalmente. Não perco tempo forçando alguma coisa que apenas vai desviar o foco, vai me comprometer, às vezes vai até me levar, né, a determinadas ilusões, enfim, a um processo até de fascinação. Então, ocupando-se de tudo, nada de bom obterá. Agora, focando-se naquelas que reconhece ter, ele pode se tornar um excelente instrumento naquilo que ele identifica em si. Além do mais, ele diz, né? O desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa. Então, geralmente, por trás disso vai ter orgulho, e aí os espíritos bons se afastam onde há orgulho, onde há interesse pessoal. Então, esse quadro passa a ser para nós, especialmente médiuns, um excelente instrumento, né, uma excelente ferramenta de conhecimento, de entendimento da nossa condição, enfim, das nossas faculdades, e também não só do médium em si, mas de todos os envolvidos na prática mediúnica, para saber mais propriamente o que ele pode esperar desse ou daquele médium, qual o médium mais propício para esse ou aquele tipo de comunicação, para esse ou para aquele tipo de interação. Por isso, mais adiante, né, Sócrates, no item 197 do capítulo 16, vai dizer assim: esse quadro, o quadro sinótico, é de grande importância, não só para os médiuns sinceros, que lendo-o, procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, então um excelente instrumento para os médiuns sinceros, para se preservarem dos tropeços, dos equívocos, das ilusões na prática mediúnica, para se conhecerem, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Então, o dialogador, o dirigente da reunião, conhecendo os médiuns que fazem parte ali do seu grupo, ele pode entender melhor o que esperar de cada um dos médiuns. Qual médium é mais propício para esse ou para aquele tipo de comunicação? Qual a natureza ali das comunicações que costumam vir por meio daquele médium? Se vem uma muito fora da curva, ele já fica ali em alerta, enfim. Você vai conhecendo os instrumentos ali também de trabalho. Então, é um quadro essencial de conhecimento para o médium, de precaução, de análise, né, de desenvolvimento da mediunidade, foco no processo de desenvolvimento aí das faculdades mediúnicas, de análise por parte do dirigente, do grupamento que ele tem ali, né, em mãos para o trabalho da prática mediúnica, enfim. É um quadro essencial para esse aspecto mais experimental da doutrina espírita. Então, a gente entendeu qual a importância da escala espírita, o primeiro quadro sintético da doutrina espírita. Agora, a gente entendeu aí essa segunda outra pergunta, né? Essa terceira pergunta, qual a importância desse quadro sinótico das diferentes espécies de mediunidades? E aí a gente consegue entender como eles então se complementam, que seria essa outra pergunta que nos poderia surgir, que fizemos lá no início, como eles se complementam. Eles se auxiliam aí na parte prática da doutrina espírita, se complementam, no entendimento dos espíritos, da fonte, como também do instrumento, dos médiuns, e especialmente a escala espírita nos desdobra essas consequências filosóficas e morais da parte prática da doutrina espírita, que deve sempre nos levar à nossa renovação moral, que deve sempre nos levar a uma nova visão de vida, de mundo, de valores e etc. Assim, eles se complementam, e é o que Sócrates diz, né, seguindo nesse trecho ainda, item 197, ele deverá, o quadro sinótico das mediunidades, estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita, aqui serve de complemento. Sócrates está nos dizendo, esses quadros devem estar sempre sob as nossas vistas, porque se complementam e porque nos orientam na prática mediúnica, na interação com o mundo espiritual, mas também nos orientam
na vivência moral que deve decorrer disso, na renovação moral que deve decorrer da prática mediúnica. Porque se o espiritismo, para nós, ficar restrito apenas à experimentação, não estará ele atingindo em nossas vidas o seu verdadeiro fim. Como Kardec mesmo vai dizer tantas vezes na codificação, está lá no Espiritismo em sua mais simples expressão, nas máximas espíritas, por exemplo, o Espiritismo só é útil àquele que pode dizer que é hoje melhor do que era ontem, ou seja, aquele que está renovando-se, aquele que está se transformando. E esse é, de fato, o verdadeiro caminho que o Espiritismo e que o espírita deverá, então, percorrer. Né? Das perguntas que fizemos lá no início, essa quinta pergunta aí, que é fundamental para nós, qual é esse verdadeiro caminho espírita que nos diz Sócrates? Esses quadros nos auxiliam aí a percorrer e a doutrina espírita a se manter nesse caminho. Ora, o caminho da renovação moral. O caminho, sim, da prática, da experimentação, da interação com o mundo espiritual, mas também o caminho que nos desdobra consequências filosóficas e, essencialmente, morais, que devem impactar a nossa vida, o nosso modo de ser, o nosso modo de fazer as coisas e de nos conduzir vida afora. Por isso, Sócrates conclui aqui, né, nesse item 197, com a frase que trouxemos logo ao início. Esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que o supondes para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Então, complementam-se, resumem os princípios fundamentais da doutrina, porque nós vimos, está aí, né, nesses dois quadros, os três aspectos fundamentais da doutrina espírita. Como Kardec nos apresenta, é uma ciência de observação, está lá no livro O que é o Espiritismo. É uma ciência de observação, né, ao mesmo tempo uma filosofia de consequências filosóficas e também de consequências morais. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação do qual deriva aí consequências filosóficas e também morais. Então, esse tríplice aspecto do Espiritismo, ciência, filosofia e religião no sentido aí de moralidade, de renovação moral, estão aqui sintetizados nesses dois quadros, assim como também Emmanuel vai nos falar desse tríplice aspecto lá no livro Consolador. Estão aqui em seus fundamentos. Nos orientam tanto na prática, as precauções, os cuidados, o discernimento, os critérios que deveremos ter, mas também nos apresenta esse horizonte a ser percorrido. Né? As condições, as consequências filosóficas, ou seja, há uma lei de evolução, há uma lei de progresso, os espíritos estão nas mais diversas condições, etapas dessa jornada, inclusive nós, os encarnados, mas há uma meta a ser alcançada, há um objetivo maior e é preciso trilhar essa jornada. Entendendo as características dos espíritos nessas várias etapas, a gente pode ver em que etapa estamos e o que nos falta para avançar. E esse, em síntese, é o verdadeiro caminho do Espiritismo. Um caminho enquanto o Evangelho redivivo, um caminho de transformação da criatura humana, fazendo-a aí, de fato, mais próxima, dia a dia, daquilo que o Evangelho nos propõe, daquilo que o Cristo é para nós, modelo e referência de vida e de evolução. Entendendo isso, entendendo o Cristo como um representante aí desse ápice da escala espírita, já um espírito puro, a gente pode entender o que nos falta incorporar das lições que ele nos legou, do seu modo de viver, que em essência é o Evangelho, para que a gente possa avançar nesse caminho libertador que o Espiritismo nos descortina. Essa é a ideia, então, desses dois quadros sintéticos do Espiritismo. Vimos quais eram eles, a importância de cada um deles, como eles se complementam e, enfim, qual é esse caminho que ele nos apresenta e que nos cabe, portanto, percorrer e avançar. E só para a gente ilustrar um pouquinho, né, o que é essas categorias, esse quadro sinótico das diferentes espécies de médium, Kardec parte de duas categorias principais, médiuns de efeitos físicos, médiuns de efeitos intelectuais, são duas grandes ramificações, e aí ele vem trabalhando, por exemplo, diferentes classificações, quanto aos gêneros de mediunidade, ou variedades, por exemplo, médiuns sensitivos, médiuns naturais ou médiuns facultativos. Ele trabalha as variedades
com relação aos efeitos físicos, médiuns tiptólogos, médiuns motores, de translações de efeitos musicais e etc. Médiuns, categorias, variedades, melhor dizendo, de mediunidades de efeitos intelectuais, inspirados, falantes, audientes, videntes, estáticos, enfim. E aí ele entra depois em variantes mais específicas dos médiuns escreventes. E ele divide em 5 classes, digamos assim, ou variações, né? Primeiro, segundo modo de execução, se são médiuns intuitivos, mecânicos, semimecânicos. Depois, segundo o desenvolvimento da faculdade, o quanto ela já foi desenvolvida. Lembrando que a psicografia é aquela que mais se presta ao desenvolvimento, como Kardec mesmo vai dizer. Médiuns novatos, médiuns lacônicos, médiuns explícitos, médiuns para evocação, médiuns para ditados espontâneos. Depois, uma terceira divisão, segundo o gênero e a particularidade das comunicações, como eu dizia, médiuns poéticos, médiuns historiadores, médiuns científicos, médiuns religiosos, segundo a natureza das comunicações e outros, né? Estou citando apenas alguns. Quarto, segundo as qualidades físicas do médium, médiuns calmos, médiuns velozes, médiuns convulsivos. E, por fim, segundo as qualidades morais dos médiuns. E ele divide em 2 grupos. Médiuns imperfeitos, né? Que aí tem médiuns levianos, indiferentes, orgulhosos, presunçosos, e médiuns ou bons médiuns. Médiuns sérios, médiuns modestos, médiuns devotados e médiuns seguros, que é aí, nas palavras de Sócrates, uma das mais importantes características, essa segurança da mediunidade que nos cabe buscar. Apenas para ilustrar esse quadro sinótico, mas fica aí mais uma vez o convite para o aprofundamento em cada uma dessas divisões, dessas classes. Lembrando a orientação de Sócrates, que esses 2 quadros, portanto, deverão estar sob as nossas vistas, tanto na experimentação, na parte prática da doutrina espírita, mas, sobretudo, também por aquilo que nos apresentam os horizontes morais, filosóficos, nos impelindo a avançar nessa grande senda de evolução, nessa grande escada de Jacó, que nos é aqui apresentada de maneira mais elaborada pela doutrina espírita. E é interessante percebermos como, num certo sentido, isso vem incrementar algumas orientações que já estavam lá no próprio Evangelho. O próprio João, por exemplo, evangelista, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, já nos trazia uma orientação sintética. Por exemplo, quanto à importância da análise dessas diferentes condições do espírito. Ele diz: meus irmãos, não acrediteis em todos os espíritos, antes provai e analisai se são espíritos que vêm de Deus. Então já temos ali um germe, uma semente da escala espírita, dessa análise que a escala espírita nos propõe lá em João Evangelista. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo nos traz, por outro lado, já uma primeira versão, um primeiro esboço do quadro sinótico dos diferentes tipos de mediunidade, quando ele nos fala ali, em 1 Coríntios 12, que existem médiuns mais que receberam, como ele diz, a palavra de sabedoria, outros a palavra de ciência, outro a palavra da profecia, enfim, diferentes tipos, características de mediunidade. É interessante ver, então, o espiritismo na feição de Evangelho Redivivo, resgatando esses conceitos, mas ampliando e consolidando para nós esses 2 pilares fundamentais que são para nós norteadores da nossa jornada ascensional. Que saibamos aproveitar essa bênção da doutrina que congrega, que reúne ao mesmo tempo o raciocínio claro e lúcido, com também as reflexões e as consequências morais tão necessárias para a nossa jornada, que nos orientemos assim e haveremos então de percorrer esse verdadeiro caminho que o Espiritismo e cada um de nós, enquanto espíritas, deveremos trilhar. Saibamos conjugar Jesus e Kardec em nossa jornada e não nos faltará jamais luz para que possamos avançar. Que Ele nos abençoe e nos inspire sempre. Muita paz a todos.